Você já é inscrito no nosso canal? Se você ainda não é, vai lá, não perca tempo, se inscreve no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, deixe nos comentários a sua opinião. Depois da nossa vinheta, a segunda parte de divórcio. Eu também tenho uma outra situação, mais uma vez agradecendo a um pastor. Ele compartilhou que o seguinte: ela frequentava a igreja e o esposo não. 20 anos juntos, de repente ele vai para a igreja, começa a ir para a igreja e tem um divórcio. E é algo que ele compartilhou comigo e que ele permitiu que eu trouxesse também para a banca. Ele falou assim, mas irmã, você me procurou depois que vocês estavam divorciando já, porque ela foi pedir orientação para ele depois que já estava tudo decidido. Aí ele falou, mas o que a irmã quer que eu faça? Se a irmã já tomou a decisão e se vocês já tomaram a decisão. Então o que acontece hoje? Aí ele compartilhou comigo, ele falou assim, hoje ela está numa igreja, ele está em outra e eles estão separados. Delicado, mas a pergunta é, como lidar com uma situação em que há traição na igreja? Como que a gente lida, por exemplo? E nós sabemos bem que pesquisas dizem isso, né? Que a maior parte da traição sai do homem, parte do homem. Como que vocês lidariam com isso hoje na igreja? Os próprios casamentos seculares, vamos dizer assim, eles estipulam que assim, para uma união acontecer e funcionar, é necessário primeiro respeito. Isso o mundo, as pessoas falam. Primeiro respeito, preciso respeitar, preciso confiar. Se eu não confio na pessoa com quem eu escolhi viver, dividir tudo, não vai para frente, não dá certo. Quando nós inserimos uma traição, a traição é a quebra dessa confiança, a quebra desse respeito. E aí o relacionamento já fica abalado, já fica comprometido. Demais. E aí vai muito, vamos pensar no aspecto humano primeiro, da personalidade, da criação, do entendimento de cada um. Você, me traiu uma vez, vai trair de novo. Se quisesse, não tivesse satisfeito, teria chego, teria falado assim, até aqui, fiquei com você, fui fiel, mas tô apaixonado, quero viver uma aventura, não sei o quê, mas não vou te trair. Eu encerro aqui e vou viver minha vida. É como se fosse menos ruim, né? É como se fosse ainda tivesse uma certa moralidade. Eu falei assim, olha, eu não quero te machucar, mas vou. Sabe? É tão imoral quanto, né? É estranho, muito estranho pra gente. E aí quando nós imaginamos esse cenário dentro da igreja, é muito mais complexo. Porque aí nós temos todo o conhecimento e bagagem bíblica cristã que, enfim, nós entendemos que, assim, até muitos pastores, ao celebrar ali a cerimônia de casamento, né, citam, cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, né? Mas aí ilustram como se fosse o casal e Deus e Cristo ali unindo, porque se nós estamos unidos com Cristo, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos guiar, Ele vai nos ajudar. Se existe esse rompimento, essa traição, enfim, você citou realmente, a maior parte de traição vem dos homens, mas existem casos das mulheres, Sim. enfim. Tem essa quebra.
Deus pode restaurar? Pode restaurar. Eu creio na restauração? Eu creio na restauração. Mas nós temos que considerar, você permaneceria casado? Ou você buscaria restauração no seu casamento? Percebe que falar dos outros é uma coisa. Sim, né? Quando a gente usa um pouquinho de empatia, a gente fala, peraí. Eu já, Pastor Guilherme. antes do pastor falar, eu até compartilho uma experiência, assim, experiência não, né? Uma situação que é dentro do meu lar. Desde quando comecei a namorar, a gente estabeleceu que a honestidade e a integridade tem que permanecer. Que se houver traição, eu não preciso de violência, não preciso de nada. Pego minha bolsinha, pego o seu banquinho, como diz lá o programa, e saia de mansinho. E Jesus falou sobre essa questão, pastor Guilherme, como é que a gente vê isso? Ele fala sobre a cláusula de divórcio aqui em Mateus 19, né? E a única cláusula, né, de divórcio que a gente vê aqui em Mateus 19 é justamente a traição. A outra cláusula de divórcio é o abandono, né, que a gente estava ali no contexto de 1 Coríntios 7. Então existem essas duas cláusulas. Claro que a gente nunca vai optar pelo divórcio, porque o divórcio é uma abominação aos olhos de Deus. Como o pastor falou bem, é fácil a gente falar dos outros, e principalmente, pastor, isso pra gente que está aconselhando, porque o nosso aconselhamento bíblico deve ser o quê? Perdoar. Sim. O aconselhamento bíblico, por exemplo, diante de uma causa de traição, qual vai ser o aconselhamento? Olha, nós éramos adúlteros, porque nós nos prostituíamos com outros deuses, outros ídolos e assim sucessivamente. E isso diante de Deus, segundo o livro do profeta Oséias, é um adultério. Né? Então imagina, o que Deus fez por nós? Nos perdoou. Então, assim, tomando o exemplo maior da pessoa de Deus que nos perdoou, mesmo quando nós o traímos, a orientação é que haja perdão. Sim. Que haja um tratamento, restauração, oração. Deus é poderoso. Existem casos e casos de famílias onde houve adultério e foram restauradas pelo poder de Deus. O homem se converteu verdadeiramente, abandonou essa prática, se arrependeu do pecado e a família foi restaurada. Como também há casos onde a mulher já não quer mais saber. Abandona, acabou, eu estou no meu direito, eu tenho essa cláusula aqui, amparado biblicamente. Inclusive temos alguns amigos amigo homem, que era casado, crente e foi traído. E aí aconteceu que ele não aceitou, não conseguia, aquilo ficava matutando na cabeça dele e houve o divórcio. Ele é amparado aqui no texto, teve o divórcio. Então eu acho que vai muito de criação a criação, como o pastor falou, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem lidar com essa situação, tem pessoas que não. Aí vem a pergunta que o pastor fez, que foi profunda demais. Se a gente parar para pensar isso não é raso, isso é muito profundo, porque essa é a orientação que a gente vai passar para o próximo. Mas você aplicaria essa orientação na sua vida? Se acontecer com você, qual vai ser o seu posicionamento? Não é verdade? Então é algo que a gente deveria pensar, refletir, como diz o texto. Examine o homem a si mesmo. Né? Nesse contexto, examine o seu coração. O que você faria? É algo profundo demais. Aqui já caminhando para o final, eu estava lendo uma matéria hoje, eu até abri aqui a matéria, não vou citar o nome do jornal. A visão romantizada da vida 2 é uma construção histórica com o potencial de trazer sofrimento. Visão romantizada da vida 2 é para trazer sofrimento, é isso? Porque desistir do amor romântico pode não ser tão mal assim. Será que a sociedade está fugindo da família? Olha, dado a fonte dessa matéria aí, a Folha de São Paulo, né? Não tem problema, vamos lá, dada essa matéria que ataca brutalmente a família, é completamente desconsiderável essa afirmação. Para os meus olhos, quem fala isso eu, o pastor Guilherme, completamente desconsiderável. Uma pessoa que
um grupo, né, que apoia a ideologia de gênero, um grupo que apoia questões que contradizem a família no seu princípio existencial. Sim, não, Então, não tem como. desconsiderar. E isso daqui, as pessoas atualmente, no mundo pós-moderno, está trazendo uma imagem maléfica do plano de Deus, da família. Então, hoje em dia, pergunta para o jovem, qual é o seu maior sonho? É raro. Talvez menos de 5% da juventude vai falar, o meu sonho é namorar, noivar, casar e construir minha família. Por quê? Porque esse tipo de reportagem aí descaracteriza, desfigura, pinta uma imagem completamente torta do que é a família. E a família é um plano de Deus. Sim. Esse deve ser o nosso primeiro objetivo, porque o primeiro ato assim da espécie humana é o que? Justamente a reprodução. Você ter a sua família, o seu cônjuge, a sua ajudadora, construir sua família, isso é bonito, isso é maravilhoso demais. Isso é a supremacia da humanidade. Eu vejo que ter uma família é muito mais valioso, glorioso, do que você ter os maiores diplomas da atualidade. Nada paga o preço de uma família, meu irmão. E o que esses jornais, tipo a Folha, tem feito é descaracterizado aquilo que realmente é a família. Então aí as pessoas, a juventude olha, não, é careta ter uma família, namorar, noivar, casar, me preservar para minha mulher, para o meu esposo futuramente. Isso daí é careta. Por quê? Por causa de matérias como essa que vão influenciando a juventude para um caminho afastado do plano de Deus para a sociedade. Aqui, no caso, né, da matéria, são duas pessoas, né, duas mulheres que desistiram, não quiseram formar suas famílias e aproveitaram tudo isso, de montar toda essa estrutura para curtir a vida e tal. Como o pastor Vitor pensa? Indo já para as nossas considerações finais. Eu concordo, endosso, ratifico a fala do pastor Guilherme. Não tem como, um jornal, um veículo de imprensa que adotou escancaradamente uma posição de esquerda, contrária aos parâmetros cristãos, contrária a Deus, a Bíblia, né? Tudo que nós cremos. Família, principalmente, quando falado aqui, né? Exato. Então, não tem como. Perceba, duas mulheres que tiveram experiências ruins, frustradas, né? E aí, assim, não quero falar das mulheres, podiam ter sido homens escrevendo, não é a questão. Sim, A questão é que o jornal acabou dando voz para esse tipo de pensamento. E que sim, infelizmente, influencia os nossos jovens. Tem sim a sua parcela de influência e vai podando os valores cristãos mais uma vez, sabe? E dentro de todas as matérias, a última pergunta aqui, depois vocês fazem suas considerações finais, tem tido menos casamento nos últimos anos. Por que vocês acham que tem tido menos casamento? O nível assim, esse ano aqui, nossa, fulano casou, ciclano casou, nossa, teve casamento não sei aonde, passava em porta de igreja. É uma estatística ou você... É uma estatística. Tem se diminuído o número de casamentos e os casamentos juntados sem compromisso, ou por contrato, né? Quem faz muito isso é jogador de futebol, né? Como vocês veem isso? Tem grana envolvida. Sim, tem grana envolvida. Mas como vocês veem isso hoje para a igreja? Porque de certa forma afeta a igreja, né? Ou não? Chega lá no jovem. Porque os adultos, vamos dizer que não tem outros problemas, mas afeta o jovem na questão do casamento, na questão da facilidade do divórcio, do não compromisso, né? Eu não tenho compromisso. Não deu certo, cada um pro seu canto? Olha, eu graças a Deus tenho tido uma experiência muito boa nesse sentido, de que tem uma jovem na nossa igreja, e jovem tem o desejo mesmo de namorar, e isso não é pecado. Você conhecer outra pessoa, desejar namorar, noivar, casar, estabelecer princípios para essa relação. E eu fiquei muito feliz, pastor Vitor, porque uma jovem, acho que 16 ou 17 anos da nossa igreja,
ela está conhecendo um rapaz e eles fizeram um propósito de 30 dias de oração. E eu acompanhei do começo ao fim e tal. E agora estão namorando oficialmente. E a orientação que nós damos é o que? Um namoro de santidade, cumprir a sua função, tanto ela como ele, se conhecer, se respeitar e, acima de tudo, Deus dirigiu os passos de ambos. Então, a juventude tem esse desejo mesmo, né, de querer namorar. Nós somos jovens, nós queríamos namorar, nós queríamos ter a nossa família. E graças a Deus por isso. Porque a gente olha para a sociedade fora da igreja, à parte, o que tem acontecido nas escolas. O pastor é professor, pode dizer bem o que tem acontecido. Os jovens estão saindo e desde a juventude já tem sido mostrado para eles que o relacionamento sem compromisso é o que é a onda do momento, é o que vale. Agora, quando você tem jovens na igreja e você tem a condição de orientar para que eles sigam assim a orientação bíblica, né, sensata, para estabelecer princípios para o namoro, para que possivelmente seja um noivado e futuramente um casamento, isso é glorioso. Você poder preservar essa juventude. E esse tem sido o nosso papel. O papel de orientar os jovens nessa questão de relacionamentos, desde que estejam fundados, firmados na presença do Senhor nosso Deus. Eu diria o seguinte, esse alto índice de divórcios tem influenciado, impactado essa geração, os filhos desses casais. Sim. E talvez, estou especulando aqui, talvez seja um dos motivos para eles não quererem se envolver e realmente, o casamento é muito sério, muito sério. A gente vai tocando aqui, vamos vivendo junto, ou eu vivo na minha casa, ele vive na dele, e aí a gente se encontra de vez em quando, mas casar para viver os traumas que meus pais passaram, para ver tudo aquilo, não quero. Então, talvez aí um pouco de medo, um pouco de exemplo, né, na própria família, na própria casa, tem feito com que eles se afastem. Pensando em sala de aula, os alunos do ensino médio, eles falam a questão do respeito, a questão da confiança, da honestidade que você citou. Por último vem o amor, porque o amor, ele de fato ele é construído, ele é desenvolvido. E pensando nos casais cristãos, pensando biblicamente, o conselho que sempre damos é a ideia da concordância. Poxa, senta junto, conversa abertamente. Se não houver paz, então não faça, não caminhe, deixa quieto, regado com oração. Eu tive um exemplo semelhante. Antes de começar a namorar, fizemos jejum de 40 dias, no caso. Fiz jejum e orando com a Patrícia, minha esposa, hoje, né? Para ir depois, aí eu fui conversar com o pai dela, com a mãe dela e tal. Eram separados já na ocasião. Para depois dar o primeiro beijo. Olha que doideira. Doideira pro mundo hoje, né? Mas sim, tudo alinhado com o propósito de Deus, testificando, não, é isso mesmo, tá, sendo acompanhado. Sim. Poxa, é lindo, lindo. Mas, primeiro, a pessoa precisa querer. Biblicamente, ela precisa entender que o casamento é uma bênção, que Deus quer realmente isso. Lógico, ela tem que ter prudência, tem que ter calma, não atropelar as coisas. Ela tem a oportunidade de escolher, olha que bênção. Ela tem a oportunidade de escolher, não é um casamento arranjado, obrigado. Não. Então escolha bem, vamos para a Bíblia. Vamos ver quem que é o cidadão, vamos ver quem que é o cara. Os frutos, né? Exato. Poxa, pensa em trabalhar, porque de repente ele é novo, né? Mas pensa em trabalhar, quais são os objetivos dele, conhece a Deus, como que é a vida dele na igreja, como que ele trata os pais em casa, vamos sondar. Frutos. Exato. Jesus, ele disse, né, que a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, nós vamos seguindo esse caminho, simples assim. Claro que é um tema para outro assunto, nós já estamos aqui já fechando esse assunto,
O pastor falou sobre os casamentos arranjados, né? Claro que é uma outra situação, mas nós estamos falando aqui de um evangelho livre, né? Livre entre aspas, né? De um evangelho cristocêntrico, né? A família tem que ser cristocêntrica. E eu vejo, a minha opinião, eu vejo que é o seguinte, tudo começa na base, né? No relacionamento, no namoro, né? Que nem os pastores falaram. Como você vai começar um namoro é como você vai ser a sua vida conjugal. Questão da confiança, questão da honestidade, né? Então, o segredo está no namoro. O compromisso de um com o outro, o compromisso de quem realmente quer construir família, é a orientação que eu dou agora para minha segunda filha, né? Realmente, vai querer construir, quer construir, então, para que lá na frente não se decepcione, né? E infelizmente, humanamente falando, nós temos algumas situações que para os pastores é muito delicado. Mas Oremos para que não chegue lá, né? Oremos para que não chegue lá. uma última orientação é que a gente olha para dentro da nossa própria família e a gente consegue enxergar vários erros. E definitivamente, a nossa família não é perfeita, não existe família perfeita. É verdade. Mas a família, apesar de não ser perfeita, é um presente que Deus te deu. Cuide dela, faça o seu melhor e com certeza Deus estará abençoando a sua família, a começar por você. E eu quero aqui por último agradecer novamente aos pastores, 5 pastores amigos, estão convidados a estar aqui com a gente já, né? Já tem convidados aí, o pastor Marcelo, o pastor Nilson, enfim, muito obrigado mais uma vez. E uma coisa é certa, o conhecimento Te liberta.